E o assunto agora, aqui no Canal do Boi, é o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2022-2023, lançado no final do mês de junho, que você acompanhou ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Para falar a respeito do plano, sobre linhas, sobre a importância que ele tem para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária nacional, eu converso com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, que participa conosco. Ministro, um prazer tê-lo aqui no Canal do Boi, tê-lo em nossos programas. E eu quero começar perguntando para o senhor a respeito dos efeitos do plano dessa campanha 2022-2023, talvez um dos planos mais complicados, complexos de se elaborar sobre a ótica econômica e no momento no qual nós temos custos de produção elevada, temos em algumas partes do país, principalmente Rio Grande do Sul, algum endividamento agrícola e a necessidade de desenvolvimento do setor. Como que o senhor avalia esse plano da sua gestão? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Realmente você, nas suas ponderações, começa com uma palavra que foi complicado, complexo. Provavelmente tenha sido o plano safra mais complexo que nós vivemos nesses últimos tempos. A minha equipe aqui da Secretaria de Política Agrícola, que acompanha esse plano já há muitos anos, o Wilson, por exemplo, me dizia, antes de nós encerrarmos, terminarmos a compilação do montante, de que provavelmente esses 22 anos de plano safra que ele fazia, esse plano é o plano que realmente que seria mais complicado. E é claro, as razões são óbvias por ele ser complicado, o Brasil aumentando a sua produção, uma inflação que voltou à vida dos brasileiros e à vida de toda a população mundial, os custos evidentemente subindo, e nós com essas crises, a crise do fertilizante, com os preços aumentando, a questão da segurança alimentar, tudo isso dentro de uma discussão que envolvia também o Ministério da Economia, completamente com a questão do teto fiscal, e nós chegamos ao ponto que nós chegamos, eu considero realmente uma grande vitória. É claro, toda vez que a gente termina um plano, termina alguma coisa, a gente sempre quer o melhor, quer mais. Mas dentro do que foi possível, eu acredito que o plano safra desse ano, eu chamava sempre, nós precisamos de um plano de safra robusto, e nós conseguimos um plano de safra robusto. É claro, Fabiano, que muitos não têm algumas ressalvas a fazer, é natural que tenha, eu tenho conversado com muitos, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria das instituições vira o plano com bastante entusiasmo para a gente poder responder ao mundo todo, mas principalmente ao nosso consumo interno, com uma produção maior ainda. Esperamos chegar com esse plano aí a 300 milhões de toneladas de grãos. O Brasil tem que mostrar a sua potencialidade interna, mas tem que responder também à questão da segurança alimentar ao mundo todo, que espera do Brasil essa força, que continue com essa força na produção. Então, foi um plano bom, a gente, repito, queria melhor, mas eu acho que foi além das expectativas que todo o setor esperava. Ministro, antes de entrar no assunto de algumas linhas que existem de crédito dentro do Plano Safra específicas, como o Moderfrota, eu queria perguntar um entendimento do senhor, que é produtor rural, trabalha junto à produção rural há muitas décadas, em relação aos planos safras que são lançados pelos governos brasileiros, né, independente do governo. Ele tem ajudado, tem contribuído, no seu entendimento, para melhorar a competitividade também em relação aos recursos próprios dos bancos, né, que colocam os recursos também para a agricultura e para a pecuária. Isso tem melhorado a competitividade hoje que nós temos no país com crédito via banco? Claro, eu acredito que principalmente por isso que os planos safra foi focado nessa linha, a linha do pequeno e do médio produtor. Os recursos, por exemplo, vou dar um exemplo do Pronaf. Quando nós discutimos com a CONTAG, discutia com todos os órgãos que representam, as entidades que representam a agricultura familiar, os números que chegavam a nós era de um volume de 50 bilhões de reais. E nós conseguimos colocar no Plano Safra desse ano acima do que pediram, 53 bilhões com juros bastante acessíveis. Isso realmente é um estímulo muito grande, ajuda muito
Nós sabemos que, como disse agora há pouco, o Plano Safra, o dinheiro público, vamos chamar, representa aí 25%, 30%. Nós tivemos, paralelamente ao Plano Safra, e também com a ajuda do Parlamento, projetos importantes para o financiamento privado da nossa produção, que também cresceu muito, e claro que o produtor rural, na busca, esse produtor que tem facilidade com essas trades, com outros bancos que não são públicos, na busca de recursos, completa esse pacote que faz com que o Brasil possa dar essa resposta ao mundo todo. Então, eu acho que ele é muito importante. Com certeza, nós também nos alinhamos aí com alguns programas de sustentabilidade com juros mais baixos também, para incentivar a questão da nossa sustentabilidade. Tudo isso foi pensado no plano. E também, eu repito, com a compreensão muito forte do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, que nos ajudou muito, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, também nos ajudou muito. Eu sempre disse, Fabiano, eu sou do parlamento há muitos anos, acompanho a agricultura há muitos anos, acompanho os planos Safra há muitos anos, acompanho a força do Ministério da Agricultura. Nós nunca tivemos, eu sou testemunha disso, no meu passado, nós nunca tivemos um governo que valorizasse tanto o Ministério da Agricultura como o governo atual. Isso foi muito importante para nós, isso é crucial para a gente poder fazer essas grandes conquistas que nós estamos tendo ao longo dos tempos. Então, esse conjunto de situações, claro, com a atuação do Ministério da Agricultura, que começamos há 3 anos e meio atrás, com a ministra Tereza, que é uma grande ministra, profunda conhecedora do setor, que ajudou bastante. Nossa equipe é a mesma equipe de 3 anos atrás, que o presidente deu a liberdade de se montar lá atrás, sem interferência alguma na montagem da equipe. Por isso que conseguimos construir, Tereza e eu como a segunda pessoa aqui do Ministério nesse tempo, e agora como ministro de Estado, a gente conseguiu montar esse projeto da agricultura público, né, de uma forma que acompanha fortemente a performance e a determinação dos produtores rurais. Eu acho que o Ministério da Agricultura, além de não atrapalhar, ele agora tem ajudado muito nesse acompanhamento dessa dinâmica que os produtores rurais, com tecnologia, têm implementado no agro brasileiro. Ministro, vou falar agora a respeito de uma linha específica, né, e que ano a ano ela tem sido muito demandada pelo produtor rural brasileiro. São as linhas que são utilizadas para aquisição de máquinas, de equipamentos, e a Moderfrota, a linha do Moderfrota é a linha principal nessa questão. Eu lembro que mesmo antes do período de pandemia, antes de 2020, nós chegávamos às grandes feiras, já no Show Rural Cascavel, Copavel, a feira de Nome Toque no Rio Grande do Sul. Quando chegava em Ribeirão Preto na AgriShow, o governo precisava agir de alguma forma para ter recursos ali também para a aquisição de maquinário. E de acordo com alguns levantamentos que a gente tem feito e acompanhado, mostra que nós vamos ter aí o recurso por alguns meses, mas ele vai ocorrer da mesma forma, né? Vai ser necessário se ter ali um adendo sobre esses recursos disponibilizados para aquisição. Esses recursos não são dentro daquilo que a Associação de Máquinas, a ABMAC, solicitou. Ela solicitou até 3 vezes mais. O recurso colocado à disposição foram 10 bilhões 160 milhões de reais, 35% acima da campanha passada, a uma taxa de 12,5%. Inclusive a taxa mais alta nesse Plano Safra, colocando pagamento em até 7 anos. Ministro, como que você acredita que essa linha ela deva atender esse produtor rural que vai fazer aquisições de máquinas com essas condições nessa campanha 22-23? É o que te disse, sabe, Fabiano, o volume de recursos empregados no agro brasileiro é muito forte. Você vê, nós crescemos nesses recursos, você mesmo disse, 35%, e mesmo assim não é o suficiente, segundo o pessoal das vendedoras de máquinas gostariam. E eu entendo isso. Os pedidos são grandes, são enormes, com dificuldade até de entrega de máquinas, né? Hoje precisa receber uma máquina depois de adquirida. Você tem aí um período muito longo para poder receber. Isso para mostrar realmente a dinâmica que o setor de máquinas vem vivendo com essa tecnologia tão avançada que o Brasil enfrenta. Então, dentro do possível, nós aumentamos 35%,
Os juros, eu concordo que o juros do Moderfrota, que é o juro mais alto, do Plano Safra, os 12,5%, poderia ser 11, 10, mas tudo isso foi uma sistemática que nós fizemos para poder atender os pequenos e os médios, principalmente, e os programas de sustentabilidade, com um volume maior. E isso, claro, acarreta algumas situações e algumas linhas que são um pouco mais, não vou dizer, poderiam ser mais beneficiadas, porque foram beneficiadas. Aumento de 35% em relação ao recurso do ano passado, que é um volume considerável também. Mas os pedidos são tanto, a necessidade é tão grande, felizmente, porque o produtor vai atrás dessas máquinas hoje com tanta tecnologia, sempre vai faltar o dinheiro público. Mas o dinheiro privado chega, o dinheiro de recursos privados do próprio produtor e também de linha de financiamento privado, que nós incentivamos com o FIAG, com o registro CPR, por exemplo, eu acho que isso também facilita muito a venda dessas máquinas. Mas é claro que todos queriam um volume muito maior, com um juro muito menor, mas nem tudo é possível fazer. Ministro, para encerrarmos aqui a nossa entrevista no Canal do Boi, eu vou destacar aqui alguns posicionamentos de produtores lá do Rio Grande do Sul, telespectadores do Canal do Boi, principalmente em relação ao início desse ano de 2022. O produtor gaúcho foi, entre os estados impactados por problemas climáticos, um dos que mais sofreu nessa safra 2021-2022. A seca veio, ela trouxe um estrago, uma quebra de produtividade muito forte e a produção ficou reduzida em 50%, 60%, dependendo dessa área no Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho tinha parte da sua área assegurada, parte não, e ele precisava de recursos, precisava, em alguns casos, fazer o cultivo do trigo já para safra de inverno, e ali ele encontrou algumas dificuldades. O que você diria para esse produtor específico no Rio Grande do Sul, mas que pode acontecer? A intempérie climática ela pode ocorrer em qualquer parte do país. É claro que os órgãos estão tentando fazer com que se tenha as informações dela o quanto antes, mas isso pode ocorrer de fato. O que o senhor diria para esse produtor que ficou nessa condição em relação à atuação do Ministério? Olha, nós acompanhamos de perto, ainda a ministra Tereza Cristina, como ministra, visitou esses estados que foram afetados pela seca algumas vezes. Nós buscamos algumas alternativas de socorro a esses produtores. Conseguimos, num primeiro momento, fazer o rebate dos financiamentos, dos pagamentos dos financiamentos em 35%, 37%, com um volume aí de 1 bilhão e alguma coisa que foi alocado. Mas é o que eu disse, as dificuldades financeiras do teto fiscal não permitia outros avanços que eram necessários, a própria renegociação de dívidas, que muitas vezes ocorreu e, infelizmente, agora as dificuldades são maiores. Mas tudo nos leva, Fabiano, a nos debruçar sobre um grande programa que cada vez mais nós queremos implementar e pôr ele numa condição para todos, que diminui muito esse impacto, que é a questão do seguro rural, seja no Proagro, que a gente quer rever essa situação do Proagro, colocando tudo dentro de uma plataforma de um seguro, do programa de seguro rural, do PSR, destacando para todos os produtores que nós temos que buscar alternativa para o seguro rural. Se todos tivessem, infelizmente, grande parte estava cobertada pelo seguro, mas se todos estivessem dentro do programa de seguro, nós não teríamos tanto problema e tanto impacto como teve. Então, uma das grandes metas que nós temos aqui no Ministério, desde o início aqui da nossa administração, é realmente implementar cada vez mais o seguro rural, mostrando ao próprio governo, à própria economia, que quanto mais recurso aportado para esse sistema do seguro rural, melhor é para o próprio governo na frente nessa questão da renegociação de dívida. Porque quando há essa situação, o primeiro passo que todos querem é a renegociação de dívida. E impacta isso na economia. Se nós tivermos um valor considerável para aplicar o seguro rural, para poder trazer essas seguradoras, as resseguradoras, mais perto e conseguir ampliar a área segurada no Brasil, a gente não terá esses problemas. Então, é um alerta que fica para nós aqui, um alerta para o governo como um todo, de que nós temos que investir cada vez mais no seguro rural. Ministro Marcos Montes, eu agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Fabiano. Sempre é um prazer falar com vocês.